Lição 16. A regra de ouro. Reza a lei que tudo o que quereis que os outros o façam, fazei-o também vós. Porque esta é a lei. Por mais de 4.000 anos, a regra de ouro tem sido pregada como uma norma a ser seguida pelas pessoas. Infelizmente, o mundo tem aceitado as palavras que a compõem, mas esqueceu-se completamente do espírito que existe nela. Aceitamos sua filosofia como uma regra sólida de conduta ética, mas temos fracassado na compreensão da doutrina que lhe serve de base. Muitos a usam em seus discursos. Todos a conhecem, mas poucos a compreendem. Muito menor ainda é o número dos que a praticam. Todas as nossas ações e pensamentos, mais cedo ou mais tarde, acabam se voltando contra nós, para o bem ou para o mal. Por isso, não basta conhecer e acreditar na regra de ouro, é preciso praticá-la. É sobre essa lei, a regra de ouro, que se baseia a última lição das 16 leis do sucesso. Ponto 1. Ao pensar sobre os outros, pense apenas aquilo que gostaria que eles pensassem de você. O fundamento da regra de ouro está em uma passagem do Evangelho de São Mateus que diz: tudo o que quereis que os outros o façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei. A interpretação é tão clara que quase se torna constrangedor explicá-la, mas, substancialmente, ela diz: somente faça ao outro aquilo que desejaria que fizessem a você, se eles estivessem em sua situação. Para muitos, essa ética da reciprocidade, como essa filosofia é conhecida, é a moral dos fracos. Quem pensa assim não acredita que essa lei seja aplicável ou benéfica. No mundo dos negócios, o argumento dessas pessoas é que o ser humano é parte da natureza e que a natureza é seletiva, eliminando e não protegendo os mais fracos. Mas esta doutrina de exclusão não é a filosofia de nosso livro, tampouco se alinha com o nosso modo de pensar. Há, de fato, pessoas que pensam que a riqueza consiste apenas no dinheiro. No entanto, riquezas duradouras e sólidas consistem em muitas outras coisas além de bens materiais. Mas não confie apenas nas minhas palavras. Observe você mesmo as pessoas cujo único objetivo é acumular riqueza e que não têm escrúpulos na maneira de realizar seu propósito. Estude essas pessoas e descobrirá que não há alegria em seu espírito, nem bondade nas suas palavras, e sua fisionomia não é convidativa. Você irá perceber que essas pessoas não têm liberdade, que se tornaram escravas da ambição e da riqueza. Elas são ocupadas demais para usufruir a vida com prazer e seu egoísmo as impede de ajudar as outras a serem felizes. Sem coragem de oferecer alegria aos outros, elas também ficam sem recebê-la para si. E o pior, muitos de nós invejam essas pessoas e desejam estar no lugar delas, acreditando loucamente que elas são bem-sucedidas. Compreenda que não pode haver sucesso sem felicidade, e nenhuma pessoa pode ser feliz sem promover também a felicidade para os outros. Mas essa felicidade não pode ser vendida. Ela precisa ser dada voluntariamente e sem outro objetivo em mente a não ser a de levar a alegria aos outros. Não resta dúvida, então, de que a regra de ouro tem tremendo valor.
Mas a pergunta aqui é: como podemos tirar o máximo proveito desse valor? Podemos considerar a questão da seguinte maneira: o universo é regido por leis e existe uma lei universal e imutável que diz que, inevitavelmente, colheremos sempre aquilo que plantamos. Isso é importante porque significa que, quando seguimos a regra de ouro, acionamos, junto com ela, uma energia que seguirá o mesmo curso. Essa energia influenciará a vida dos outros, voltando-se finalmente para nós, nos beneficiando ou prejudicando de acordo com sua natureza inicial. Por isso, a regra de ouro deveria servir como modelo de conduta em todas as nossas ações e transações com outras pessoas. Tudo se resume ao velho ditado: quem semeia ventos, colhe tempestades. De qualquer forma, é uma liberdade nossa tratar injustamente os outros. Mas uma vez que escolhermos essa linha de ação, não teremos como escolher as consequências que resultem dela. E se há uma base de verdade nisso, nesse antigo ditado, no final, o feitiço sempre se voltará contra o feiticeiro. Mas quero convidar você a olhar para essa filosofia ainda de outra maneira. Sei que muitos não gostam de ouvir isso, mas eu repito: cada ser humano cria sua própria realidade e fazemos isso com a atenção do nosso pensamento. Ou seja, aquilo que atrai a atenção do nosso pensamento cria um estado de espírito similar ao que pensamos. Então, esse estado de espírito tende a provocar ações que se identifiquem com ele, e essas ações, por fim, tendem a criar nossa realidade. Quando você compreender o poder criador de seu pensamento, você irá compreender os motivos de estar onde está e de ter aquilo que você tem em sua vida. Você também compreenderá a importância de seguir a regra de ouro como conduta para suas ações. Um ponto importante é que quando eu uso a palavra pensamento, eu não estou me referindo a pensar em alguma coisa. Eu me refiro a pensar a partir de um estado de espírito, isto é, a partir de uma convicção impregnada em nossa mente de forma definitiva e constante. É a partir desse conjunto de convicções que se forma o pensamento criador. Chamo esse pensamento de estado de espírito, porque ele é mais que um pensamento, ele é um misto de pensamento e emoção. E é esse estado de espírito que define nossas ações, que, por sua vez, definem nossos resultados. Mais uma vez, quando falo em pensamento, não estou me referindo a essa atividade mental diária, completamente despropositada e repleta de opiniões ou comentários superficiais. Não é o pensamento vago, superficial e passageiro que conta, mas sim seu estado de espírito que resulta do contínuo reconhecimento de sua experiência de vida. Mudar esse estado de espírito demanda trabalho e tempo. Você terá de se concentrar no que deseja e se dedicar inteiramente a isso. Pensar nisso como pensa quando tem uma decisão importante a tomar. Terá de exercer o tipo de pensamento que exercia quando, no exame final do ensino médio, tenha um problema de matemática para resolver. A questão aqui é: quando uma pessoa age de forma desleal e desonesta, esta atitude geralmente faz parte de seu estado de espírito. E se criamos aquilo que nutrimos em nosso estado de espírito, inevitavelmente acabaremos por criar deslealdade e desonestidade na nossa vida. Você já percebeu que pessoas que costumam enrolar as outras sempre estão elas mesmas enroladas?
O que eu quero dizer é que, se você observar os ambientes à sua volta, facilmente poderá perceber o que afirmei acima. Irá notar, por exemplo, que pessoas que nutrem muito ódio e raiva dentro de si, geralmente têm uma tendência maior de serem atacadas por outras, também cheias de ódio. A razão disso: o sentimento de ódio de uma pessoa desperta o mesmo sentimento adormecido noutra. Lembre-se que não pode haver sucesso sem felicidade e nenhuma pessoa pode ser feliz sem promover a felicidade também para os outros. Ponto 2. O pensamento positivo cria uma personalidade positiva. O negativo, uma personalidade negativa. A lógica, então, é a seguinte: quando você pratica um ato de bondade, deposita uma carga de energia positiva em sua consciência. Se praticar um número suficiente de atos semelhantes, desenvolverá um estado de espírito positivo que atrairá para perto de você pessoas com esse mesmo espírito positivo. Como vimos anteriormente, as pessoas que atraíamos geralmente têm um espírito similar ou igual ao nosso. Por isso, a tendência das pessoas que nos cercam é agir da forma como nós agimos. Assim, elas tendem a retribuir nossas atitudes e as ações que praticamos. Uma das histórias mais interessantes que ilustram esse conceito é a seguinte. Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como o Castelo dos Mil Espelhos. Um cachorrinho, pequeno e feliz, chamado Eros, ouviu falar do lugar e decidiu visitá-lo. Assim que chegou no castelo, Eros foi saltitando feliz, escada acima até a entrada. Curioso, já na porta, olhou para dentro com suas orelhinhas levantadas e balançando o rabo agitadamente. Eros ficou muito surpreso ao se deparar com outros 1000 cachorrinhos, todos tão felizes e curiosos quanto ele. Todos receptivos, balançando a cauda e olhando alegres para ele. Que mágico, pensou. Eros, então, não conseguiu se conter e abriu um enorme sorriso. Outra vez foi correspondido com 1000 sorrisos tão grandes quanto o dele. Parecia inacreditável, um castelo onde todos os cachorrinhos eram felizes e receptivos. Quando saiu do castelo, Eros pensou: o mundo é mesmo muito belo. Que lugar maravilhoso! Voltarei sempre aqui um montão de vezes. No mesmo vilarejo, havia outro pequeno cãozinho chamado Bronco. Ao contrário de Eros, ele era triste, ranzinza e vivia arrumando encrenca. Ao ouvir comentários sobre a empolgada história de Eros, Bronco decidiu visitar o tal castelo. Quando chegou lá, suspeito, com sua cara fechada e hostil, subiu as escadas lentamente com os olhos fixos na porta. Quando olhou porta dentro, confirmando sua suspeita, viu 1000 olhares hostis e cachorrinhos mal-humorados e ranzinzas para ele. Sentindo-se ameaçado, rosnou, mostrando os dentes, e ficou horrorizado ao ver que os 1000 cachorrinhos também rosnaram e mostraram os dentes para ele. Ele então saiu dali correndo. Que lugar horrível! Nunca mais volto aqui, pensou. Na vida, podemos agir como os Eros ou como o Branco. Afinal, o universo é como o castelo dos 1000 espelhos. O que vemos nele é apenas um reflexo do que somos. Você quer felicidade? Paz? Você quer pessoas honestas, leais,
bondosas e generosas na sua vida, seja uma pessoa assim. Trate as demais como você deseja ser tratado. A lei da compensação toma conta do resto. Ponto 3. Nossa reputação é feita pelos outros, nosso caráter por nós mesmos. A maneira das pessoas se preocupa demais com sua reputação é quando deveria se preocupar muito mais com seu caráter. A maioria das pessoas se preocupa demais com sua reputação quando deveria se preocupar muito mais com seu caráter. Buscamos, ao longo da vida, uma reputação positiva e tentamos controlá-la cuidando da nossa imagem externa. Isso quase sempre representa frustração. Por quê? Ora, porque não temos controle sobre nossa reputação. A reputação é uma coisa externa, alheia a nós. Ela é criada e existe na mente dos outros. Ela representa o que os outros acreditam que somos. Por isso, ela foge do nosso controle. Com o caráter, o caso é diferente. Nosso caráter é aquilo que verdadeiramente somos. É o resultado das nossas convicções, dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Ao contrário do que ocorre com a reputação, temos controle absoluto sobre o caráter. Podemos torná-lo fraco ou forte, bom ou mau, claro ou confuso. Quando temos um caráter íntegro, a reputação geralmente segue o passo. Mas, mesmo que não seja assim, não nos importamos muito porque ela perde seu significado. Deixamos de nos preocupar tanto com ela. A questão aqui é: ninguém consegue destruir nosso caráter, exceto nós mesmos. Nada pode nos dar tranquilidade senão nós mesmos. Nada pode nos dar paz senão o triunfo dos princípios como integridade, honestidade, generosidade, igualdade, caridade e liberdade. Isso me lembra a história de um rei muito sábio e rico que, ao adoecer, decidiu passar a coroa ao filho. Como o príncipe ainda era solteiro e, segundo a tradição, deveria se casar antes de assumir o trono, o rei resolveu escolher uma esposa para seu filho. Para isso, marcou uma celebração especial onde apresentaria o príncipe e lançaria um desafio. A moça que vencesse o desafio tornaria-se sua esposa. Uma serva muito pobre do palácio ouviu os comentários sobre o desafio e ficou muito triste, pois sabia que sua filha, uma moça humilde, mas muito bela e honesta, nutria um sentimento especial pelo príncipe. O sonho da moça era, pelo menos, algum dia poder ver o príncipe de perto. Quando a mãe chegou em casa, a filha estava à sua espera. Ela também já havia sido informada sobre as intenções do rei e esperava a autorização da mãe para participar do desafio. Cética, a mãe tentou desencorajá-la. Minha filha, o que você faria lá? Estarão presentes as mais belas e ricas moças da corte. Tire essa ideia de sua cabeça. Eu sei o quanto gosta do príncipe. Sei que deve estar sofrendo, mas não transforme esse sofrimento em uma tortura ainda maior. Mãe, respondeu a filha, sei que não serei a escolhida, mas é minha única oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isso já me fará feliz. Mesmo relutante, a mãe acabou consentindo e no dia da celebração, a moça foi ao palácio. Lá, de fato, estavam não só as mulheres mais belas e ricas do reino, mas também
as de inúmeros reinos vizinhos. Seus vestidos eram lindos, estavam cobertas de joias valiosas e com maquiagens impecáveis. A moça, tímida e humilde, manteve-se discreta num canto, esperando o príncipe aparecer e anunciar o desafio. Enfim, no final da tarde, o momento chegou. O rei apresentou o príncipe que anunciou o desafio. Darei a cada uma. Enfim, no final da tarde, o momento chegou. O rei apresentou o príncipe que anunciou o desafio. Darei a cada uma a semente de uma rara espécie de flor. Daqui a 3 meses vamos ter outra celebração. A jovem que souber cultivar melhor a semente e trouxer a flor mais bela será minha esposa. A filha da serva pegou sua semente e foi para casa muito feliz, repleta de esperanças. Na verdade, contra todas as perspectivas, ela teria uma chance. Ela somente precisaria cultivar a flor com todo o cuidado possível. Era isso que ela faria. Na manhã seguinte, plantou a semente num vaso e passou a tratá-la com todos os cuidados possíveis. Desejava que a beleza da flor fosse da intensidade de seu amor pelo príncipe. Se isso acontecesse, ela já se sentiria satisfeita. O tempo passou e um mês depois, a semente ainda não havia germinado. A jovem tentou de tudo, fez uso de todos os métodos que conhecia, mas não conseguia fazer com que a semente germinasse. Dia após dia, seu sonho parecia mais distante, mas seu amor não permitia que ela desistisse. Por fim, os 3 meses já haviam passado e a semente não havia germinado. E agora, que fazer? Dias antes da celebração, ela já implorava, desesperada, para que sua mãe a deixasse retornar ao palácio. Ela não pretendia nada além de passar mais alguns momentos na companhia do príncipe. Queria ficar perto dele, só isso. A mãe era contra. Queria proteger a filha da vergonha e humilhação. Sabia que ela ficaria machucada para sempre. Por fim, consentiu que a filha fosse. No dia da celebração, ela estava lá. Temendo que talvez não a deixasse entrar sem a flor, ela levou seu vaso, embora vazio. Todas as outras jovens traziam flores lindas, robustas, coloridas e cheirosas. Havia rosas, violetas, jasmins, orquídeas, todas das mais variadas formas e cores. A pobre filha da serva do palácio estava triste, frustrada e envergonhada com o seu pote vazio. Sentia-se humilhada, mas também grata por estar ali. O que ela poderia ter feito se a semente não germinara? No final da tarde, chegou o grande momento da escolha. As mulheres foram todas colocadas em um círculo para ficar mais perto do príncipe. A moça foi lá com seu pote vazio. O príncipe observou cada uma das pretendentes. Parecia muito satisfeito com as flores que haviam trazido. Após analisar uma a outra, ele retornou ao centro do círculo para anunciar o resultado. Que surpresa! Entre todas, o príncipe escolheu justamente a filha da serva do palácio, que trazia um pote vazio.
As pessoas tiveram as reações mais inesperadas. Ninguém compreendia por que o príncipe havia escolhido justamente aquela moça que nem mesmo conseguira cultivar sua semente. Então, calmamente, o príncipe explicou o motivo de sua escolha. Dizendo que esta bela moça, disse ele, foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar minha esposa e rainha. Ela cultivou a flor da honestidade, pois todas as sementes que distribuí naquela tarde, 3 meses atrás, eram sementes falsas e, portanto, estéreis. Ela cultivou a flor da honestidade, pois todas as sementes que distribuí naquela tarde, 3 meses atrás, eram sementes falsas e, portanto, estéreis. Gosto dessa história porque ela nos ensina uma coisa importante. Pense sobre o assunto. Quantas vezes nos tornamos falsos e superficiais, tentando imitar outra pessoa, porque achamos que ser quem verdadeiramente somos parece muito pouco. Aparecer com um pote vazio, quando todo mundo aparenta ter conseguido cultivar flores robustas e coloridas, parece duro, árduo, triste e até humilhante. Mas nada impressiona e recompensa tanto quanto a honestidade. Ainda que ela possa parecer feia como um pote vazio. Se a filosofia da regra de ouro for compreendida e aplicada como deve ser, ela impede qualquer atitude desonesta. E mais, impede a prática de todas as demais atitudes destruidoras, como o egoísmo, a violência, a inveja, o ódio e a malícia. Quando vivemos a regra de ouro na prática, tornamos-nos simultaneamente juízes e réus de nós mesmos. Ela nos coloca numa posição na qual a honestidade começa em relação a nós mesmos, no fundo de nosso coração, e logo se estende para todos aqueles com quem entrarmos em contato, com os mesmos efeitos. A honestidade que brota da prática da regra de ouro é como aquele tipo de honestidade ocasional e oportunista que só usamos quando nos convém. Não há crédito algum em ser honesto quando isso nos traz benefícios diretos, como evitar perder um cliente, ou quando praticamos a honestidade por medo de irmos para a prisão. Ela mostra seu verdadeiro valor quando nos custa algo, quando ela significa uma perda material ou mesmo um prejuízo moral. Nesse caso, ela pode ser considerada uma honra elevada para quem a pratica. Esse tipo de honestidade tem a sua justa recompensa na acumulação da força de caráter e na reputação desfrutada pelos que a merecem. Resulta daí o fato de que as pessoas que compreendem e vivem a filosofia da regra de ouro, na prática, são sempre escrupulosamente honestas e são assim não só porque querem agir honestamente com os outros, mas também porque querem agir honestamente consigo mesmas. Em outras palavras, elas compreendem a lei eterna sobre a qual se baseia a regra do ouro. E por isso sabem que, por meio da cooperação dessa lei, todos os pensamentos que formulam
e todos os atos que praticam têm sua compensação em qualquer circunstância que terão de enfrentar no futuro. Lembre-se que, enquanto a honestidade for um objeto de louvor, a desonestidade seguirá sendo o normal. Ponto 4. O que quer que façamos aos outros, fazemos também a nós mesmos. Se todos os nossos atos e mesmo nossos pensamentos são registrados no nosso subconsciente, por meio do princípio da autossugestão, fazendo assim do nosso caráter uma duplicação exata dos nossos pensamentos e atos. Torna-se fundamental vigiar nossos pensamentos, assim como nossos atos. Essa é uma das principais razões para seguirmos a regra de ouro de forma irrevogável. Em outras palavras, cada ato e cada pensamento que formulamos modifica o nosso caráter na exata conformidade com esse pensamento. O ato e o nosso caráter é uma espécie de imã, ou melhor, imã, que atrai para nós as pessoas e as condições que se harmonizam com ele. Não podemos condescender com um ato ou com outra pessoa sem que antes tenhamos criado a natureza desse ato no nosso pensamento. Da mesma forma, não podemos formular um pensamento sem implantar a soma, a substância e a natureza desse pensamento no nosso subconsciente, de modo que ele se torne parte do nosso próprio caráter. Aprendendo esse simples princípio, teremos compreendido o motivo pelo qual não podemos condescender com odiar ou invejar alguém. Compreenderemos também por qual razão não podemos condescender com pagar a mesma moeda aos que nos fazem injustiças. Da mesma maneira, compreenderemos a máxima pagar o mal com o bem. E compreenderemos a lei sobre a qual é baseada a injunção da regra de ouro. Compreenderemos também a lei que liga eternamente todas as pessoas em um laço de fraternidade e torna possível e impossível para nós ofender a outra pessoa por pensamento, ato, sem prejudicarmos a nós mesmos. Compreendendo esta lei, saberemos, sem sombra de dúvida, que estamos constantemente punindo a nós mesmos com toda a má ação que cometemos e nos recompensando também com todos os atos construtivos que praticamos. Lembre-se que uma atitude passiva em relação à regra de ouro não trará resultados. Não basta acreditar nessa lei, é preciso aplicá-la nas nossas relações com outras pessoas. Se desejarmos resultados, precisaremos agir de acordo. Uma mera atitude passiva representa apenas pela confiança na verdade dessa lei. Será de pouco proveito. Ou seja, nada adiantará fingir praticar a regra de ouro se dentro do coração não estivermos desejando ardentemente fazer uso dela. Lembre-se, enquanto honestidade for um objeto de louvor, a desonestidade seguirá sendo o normal. Aplicações práticas. Primeiro, procure não fazer aos outros aquilo que não desejaria que lhe fizessem. Afirme o bom, o puro e o verdadeiro, que o mal desaparecerá. Quando acendemos a luz, o escuro desaparece. Adote essa aplicação como base de sua conduta. Segundo, seja honesto, mesmo nos mínimos detalhes, em todas as suas transações, tanto em atos quanto em pensamentos. Faça isso
não só porque esse é o desejo ser justo para com os outros, mas também porque esse é o desejo imprimir seu subconsciente a ideia de honestidade e assim fixar seu caráter, essa qualidade essencial. Terceiro, perdoe os que forem injustos contigo, sem olhar se merecem ou não seu perdão. É por meio do perdão concedido que iniciamos a reforma do caráter e eliminamos os efeitos das nossas transgressões no nosso subconsciente. Quarto, faça tudo para auxiliar os outros, onde e quando se apresentarem oportunidades, pois toda felicidade duradoura é fruto do auxílio que prestamos aos nossos semelhantes. Lembre-se, nenhum ato de bondade fica sem a sua recompensa, mesmo que ela não seja retribuída de um modo direto e imediato.